O ano de 2022 começa com, entre os temas principais aqui do Poder Legislativo, da sua função de fiscalização, com a iniciativa protagonizada pelo vereador Eduardo Penteado Bogo, em relação à necessidade de apuração das aquisições realizadas por desapropriação com compras efetivadas pela Secretaria Municipal de Educação no final do ano de 2021, que completam 10 processos, cerca de 16 imóveis, totalizando o uso de recursos da pasta de R$ 34.800.000. No Fala Câmara Entrevista para a Rádio e TV Pública, em multiplataforma, o vereador atualiza conosco. Vereador, muito obrigado e um ótimo ano novo para você nesse início de 2022. Obrigado, Nelson. Obrigado por mais uma vez estar tendo essa oportunidade de prestar contas do nosso serviço e obrigado a todos que nos acompanham. A Comissão Especial de Inquérito, ela tem um objeto específico em relação a todas as desapropriações já efetivadas pela educação no final do ano? Sim, o objeto, a Comissão Especial de Inquérito, ela tem que ter um objeto específico de apuração e o objeto desse pedido nosso é justamente as desapropriações ocorridas no ano de 2021 com a finalidade de destinação para a Secretaria da Educação. A princípio, como o senhor acompanhou em todas as mídias locais, a Secretaria Municipal de Educação e também a prefeita Suelen Rossim, a princípio apontaram a necessidade de aquisição de imóveis, seja para reserva de novas áreas para educação, seja para alocação de fim de aluguel, como no caso do almoxorifado, e também para alocar veículos da frota da educação, assim como adquirir novas vagas para escolas. Esse é o argumento principal, independentemente da lista de imóveis. Que questões especificamente a SEI terá o poder ou a missão de adentrar em relação a esses processos? Nelson, primeiro que todos nós sabemos, isso é notório, que o dinheiro foi usado, na verdade, para dar aquela destinação do gasto mínimo com a educação, que senão a prefeita poderia incorrer em crime aí de responsabilidade e não gastar aquele dinheiro, o percentual de 25% com a educação. Nós sabemos que teve, além do fato das escolas ficarem fechadas, teve também um superávit no orçamento do município, onde contribuiu para esse aumento. Porém, durante o ano, nós vimos várias escolas quebradas, alunos, pacientes que precisavam, na verdade, comparecer ali, fazer tratamento na Sorri, na PAI, e deixaram de fazer isso aí porque não tinha passe de ônibus. Escolas quebradas. Quando voltou das férias, que voltou aquele espaço da Covid, várias escolas que sequer tinham ventiladores. As crianças que passavam ali grande dificuldade, passando mal de tanto calor. Então, nós não vimos ali um planejamento na Secretaria da Educação para utilizar o dinheiro, em que pese ter ficado um tempo parado, deu tempo mais do que suficiente para, se não utilizar todo esse dinheiro, mas grande parte. Agora, o que nós vimos é que no meio do ano, a Prefeitura, a administração, já tinha como meta ali, como estratégia, utilizar esse dinheiro na compra de imóveis. Então, esse é o nosso questionamento, tá? E outra situação, Nelson, a forma como foi feita. O artigo 17 da Lei Orgânica do Município, ele diz, salvo engano ali, acho que no inciso 6º, 5º, que compete à Câmara Municipal autorizar a compra de imóveis. Então, o procedimento correto, se a Prefeitura fosse comprar esses imóveis, seria fazer um projeto ali para a Câmara analisar e autorizar ou não. Porém, acredito que a administração, a prefeita, às vezes com receio de ter negado pela Câmara a compra de algum imóvel, ela utilizou desse expediente previsto no Decreto-Lei 3.365, é antigo, mas é onde tipifica os casos de utilidade pública. Por quê? Porque aí é discricionário, mitigado, na verdade, é uma discricionariedade mitigada do Executivo. Por quê? Porque tem que seguir ali no Decreto-Lei 3.365, no artigo 5º, onde vem lá da letra, são várias hipóteses que justificam a utilidade pública. Nos decretos de desapropriações, eles indicam esse decreto-lei, o decreto municipal de desapropriação, indicando com base o Decreto-Lei 3.365, artigo 5º, letra I. E a hora
que nós vimos essas desapropriações, essas declarações de utilidade pública, não se encaixa. E precisa, é obrigatório o poder público, quando vai usar desse expediente da desapropriação por utilidade pública, tem que estar vinculado ali à lei, sob pena de tergiversar o princípio da finalidade, sabe? Pelo que nós estamos vendo, existem sérios indícios que houve ali uma mácula ao princípio da finalidade, onde poderia até comprar desde que passasse pela Câmara. Então nós entendemos, em princípio, pelo que está acontecendo, por isso que é importante essa SEI, para que nós possamos levantar o porquê, se realmente existia essa utilidade pública. Por exemplo, por que comprou o prédio ali que vai ser a Secretaria da Educação? Por que foi aquele e não um ali num outro quarteirão ali do lado? Qual que é a motivação da utilidade pública daquele local? Outro fato, questiona-se, nós vimos aí vários meios de comunicação dizendo a respeito de corretores de imobiliárias que trabalharam nesse caso. Me desculpa, se teve corretagem nessa situação, não é desapropriação por utilidade pública, é compra e venda. Porque se existe a utilidade pública, um interesse específico da administração por determinado imóvel, tá? Não tem o porquê ter ali, salvo o melhor juízo, esse é o meu entendimento, não teria o porquê ter uma intermediação de um corretor, porque não houve ou não deveria ter ocorrido, o oferecimento à prefeitura, porque senão você quebra o princípio da utilidade pública. Outro fato, de um dos processos só que eu tive acesso, o valor venal considerado estava em torno de 3 milhões e 300, tá? E aí foi feito uma avaliação por funcionários da Secretaria Municipal, onde esse imóvel de 3.300 ele foi para quase 5 milhões. E a justificativa é que esse valor venal ou pode ser um pouquinho para cima ou para baixo. Mas nós não estamos falando aqui de 5% ou de 100 mil, 200 mil. Nós estamos falando de um preço que quase dobra de valor, tá? Vamos levantar, a vereadora Estela teve acesso pela Comissão de Fiscalização, o vereador Manuel Lozila, eles tiveram acesso aos demais processos e eu quero levantar se os outros casos, se realmente está tendo essa disparidade aí ou esse desencontro do valor. Através da Comissão Especial de Inquérito, nós vamos apurar tudo isso aí. E com um detalhe, se realmente ficar comprovado que houve ali a quebra do princípio da finalidade, que a aquisição desrespeitou a lei, provavelmente a prefeita pode ser caracterizada ou enquadrada no Decreto 201, que prevê os crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais com pena de reclusão de 2 a 12 anos. Uma comissão especial de inquérito com um fator objetivo, para quem nos acompanha pela Rádio e TV Câmara, de análise, ele pode entrar a miúde em vários segmentos ou vertentes importantes do processo, cada qual com sua peculiaridade. Por exemplo, é possível num processo de desapropriação, a rigor, em tese, de um imóvel incluir mobiliário? Móveis. Eu entendo que não, porque como é que, se fosse por um processo de compra, aí sim. Agora, um processo, Nelson, por utilidade pública, como é que você inclui ali a compra de móveis, declarando aqueles móveis como utilidade pública? Será que a compra ali de um ar-condicionado, de uma TV, é utilidade pública? Então, é um dos fatos também que serão investigados nessa SEI. Um dos imóveis, para não ser apenas como exemplificação aqui da necessidade dessas apurações, em curso com o pedido de comissão especial de inquérito, para você que nos ouve e nos assiste pela Rádio e TV Câmara, a princípio seria lido na primeira sessão legislativa do ano legislativo de 2022, ou seja, em 8 de fevereiro para essa apreciação, para você ter uma demarcação de tempo. Um dos imóveis, a Secretaria de Educação inicia com a justificativa e a necessidade apontada de incluir uma escola. Eu me refiro ao prédio que era de vigilantes ali no Parque Vista Alegre, próximo da rodoviária, e no curso do processo, após identificar um laudo da CEPLAN que tinha e tem um posto de combustível com o tanque numa distância, na certidão, de 17 metros do prédio, modifica-se objeto, a finalidade para eventualmente instalar a sede da Secretaria. Estes e outros elementos poderão ser dirimidos em uma comissão.
eu lembro da posse do ministro Marco Aurélio Mello, quando ele tomou posse, ou melhor, quando ele assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal. Lembro do discurso dele, que ele disse que primeiro ele tentava analisar a justiça, para depois ele adaptá-la ao direito. Eu faço essa analogia com o que aconteceu nesse caso que você citou. Eles tentaram ali comprar aquele imóvel, adquirir aquele imóvel, mudaram a finalidade para depois tentar encaixar a utilidade pública. Isso aí, com todo respeito, não existe. Ou se tem a utilidade pública para determinado fim, de acordo com o artigo 5º do Decreto-Lei 3.365, ou essa utilidade pública não existe. Não adianta querer encaixar uma utilidade em determinado imóvel. Isso aí, sinceramente, Nelson, não me cheira bem, sabe? Principalmente pela quantidade, o valor muito grande desse imóvel, está beirando quase 35 milhões de reais, e outros fatos que nós temos aí notícia, que é muito importante para o município de Bauru. Nós vimos o que aconteceu com o prédio da estação ferroviária, que foi comprado em gestões anteriores ali por um preço muito grande, onde outras cidades recebiam gratuitamente esses prédios do governo federal. Aqui foi comprado, acho, por 6 milhões, se eu não estiver errado, mas está lá, está um elefante branco parado, que nós não utilizamos aquilo. E agora o meu medo, porque tem outra situação, Nelson. Vários desses imóveis, além de serem adquiridos, eles terão que passar por reformas. Então, quer dizer, o que garante para a gente que não vão ficar isso aí para os próximos anos parado ou sem utilização? E outro fato ainda que chama atenção é que, ao mesmo tempo que o município está comprando 35 milhões de reais em imóveis, ele também manda para a Câmara projeto de lei para vender áreas públicas. Então, quer dizer, toda essa situação terá que ser analisada. Eu tenho certeza que nós tivemos, acho que 7 ou 8 assinaturas, são necessárias 6 assinaturas para fazer a propositura da SEI, mas com certeza demais vereadores, é que nós estamos em recesso, às vezes não deu tempo de encontrar um ou outro vereador, mas as assinaturas necessárias para propor esse proposta de SEI, ela já foi protocolada. Mas eu acho que, eu tenho certeza que vai ser aprovado no plenário e nós vamos poder aí dar uma resposta à população que está indignada com essa situação. Só para prestar informação, você que nos ouve e nos assiste, no momento desta gravação aqui, como o vereador explicou, esse requerimento está aberto e pode colher a assinatura de outros integrantes que estão em suas atividades. Assinatura do Eduardo Borgo, Estela Almagro, locadora Edmilson Marinho, Coronel Meira, José Roberto Martins Segala, Júlio César, Guilherme Berrial e Manuel Lozila, as 8 assinaturas citadas pelo vereador. Vereador, se você tiver algum complemento em relação a essa questão da preocupação das desapropriações, fique à vontade, senão a gente também precisa dedicar um tempo aqui, infelizmente, com a questão grave que a Comissão de Saúde está acompanhando há um bom tempo, já teve comissão de inquérito, inclusive no ano passado, em relação a pontos dessa situação. Me refiro aos serviços de saúde, e o senhor preside esta comissão. Não, só para encerrar, eu tive informações de dentro da prefeitura que chegaram a orientar a chefe do executivo que poderia trazer problema nessa forma de aquisição pela desapropriação e não pela compra e venda. Porém, ao que me consta, foi feito igual no passado, quando o ex-prefeito deixou de escutar o jurídico ou os assessores. No caso do Carnaval, ele acabou assumindo a responsabilidade e hoje está sendo aí processado por improbidade administrativa com os bens bloqueados. Agora, nesse caso, pode ser um pouquinho pior, porque além da improbidade administrativa, ainda pode ter um processo com pena de reclusão de 2 a 12 anos, conforme o decreto 201, que tipifica os crimes de responsabilidade dos prefeitos. Vereador Borgo, como mencionei, o senhor também preside a Comissão de Saúde da Câmara, tem uma série de ações importantes e nesse momento da gravação aqui, a gente recebe a notificação para a imprensa de nota da OMES, que é a organização social contratada pela Prefeitura para responder pelos plantões das UPAs da Bela Vista e do Popular Ipiranga, e fica esse vácuo dos primeiros dias, como o senhor também acompanhou, de não plantões realizados, tem todas as consequências disso, e neste momento os usuários ainda sem uma posição, infelizmente, em relação à cobertura desses serviços fundamentais. Nelson, eu não frequento igreja, mas eu sou cristão e tenho
uma fé muito forte, eu acredito, tenho uma fé grande em Deus e eu me comprometi a trazer a verdade, a trazer o bíblico João 8,32, tá? E a população precisa saber que existe um grande corporativismo nessa situação. O assunto é complexo, mas eu vou tentar resumir aqui de uma forma que a população entenda. O curso de medicina, a Faculdade de Medicina, durante muitos anos não abriram um curso e nós temos, né, poucos médicos no mercado e com isso a classe acaba controlando ali a parte salarial, as condições de trabalho. Então nós temos aqui, foi criada a Fundação Estatal Regional de Saúde de Bauru e Região, que é a FERSB, foi criada no governo do prefeito Rodrigo Agostinho, acho que há 5, 6 anos atrás, e essa entidade, essa fundação, ela contratava médicos através de uma pessoa jurídica, não era um contrato, uma relação direta de contrato de trabalho, mas através de pessoas jurídicas para os plantões de outras UPAs, da UPA do Gás ou da UPA da Bela Vista, UPA Ipiranga, com exceção do Meridota, que é administrado direto pela prefeitura. E aí nós fizemos, inclusive eu fiz a propositura da SEI da pandemia e acabei sendo o relator desta SEI, onde nós apontamos várias irregularidades nesse processo entre município e a FERSB. A situação era tão absurda que o próprio secretário da Saúde, que também era o presidente do conselho da FERSB, ele era o fiscal dele mesmo. Uma situação, no mínimo, estranha. E aí nós apontamos na SEI da pandemia a necessidade da instauração de uma nova SEI específica da FERSB. E assim foi feito, apontando diversas irregularidades. O encontro de contas, por exemplo, entre FERSB e município, que deveria ocorrer de acordo com o contrato pelo menos uma vez por ano, nunca tinha sido feito. Quando nós apontamos essa questão, de uma hora para outra surgiu mais de 2 milhões de reais que deveria ali, o que consta que foi entregue, foi devolvido pela prefeitura, mas enfim, existe essa relação indireta de contratação dos médicos. Recentemente, houve uma licitação, porque diante de tantas irregularidades, a prefeitura achou por bem, ao invés de renovar com a fundação, abrir um certame licitatório, aonde participou a própria FERSB e uma organização social de São Carlos, a OMESC. Essa organização, a OMESC, ela ganhou a licitação. Não houve impugnação. A FERSB, que ficou em segundo lugar, ela não questionou em juízo administrativamente. Enfim, o ato da contratação, ele se concretizou, se aperfeiçoou. E aí, no momento da entrada que eles iriam assumir, que foi agora no começo do ano, no dia 1º de janeiro, às 7 horas da manhã, onde haveria essa transição, nós tivemos um imenso problema, conforme nós acompanhamos aí nas últimas semanas. No dia 28 de dezembro, no final do ano, nós estávamos reunidos aqui na Câmara Municipal, em pleno recesso, discutindo essas questões dessa transição. Por um lado, os médicos, a classe médica movida ali, às vezes por 2 ou 3 médicos, lideradas ali por aqueles médicos que não aceitaram o novo valor que seria pago por essa organização, que de 1.500, que era o que a FERSB pagava, a fundação antiga, essa organização que ganhou a licitação iria pagar 1.300 nos plantões durante a semana e 1.400 aos finais de semana. Então, esses médicos que não são contratados, não têm vínculo direto com a prefeitura, mas era através de pessoa jurídica com a FERSB, esses médicos se reuniram e 2, 3, 4 médicos ali tomaram a liderança e resolveram ali uma proteção da classe médica, não aceitar a contratação ou a adesão a esse modo de serviço pelo valor do plantão que estavam pagando. E outras situações também, porque existia ali uma certa comodidade, sabe? Poxa, certos médicos ali, eles faziam um número a mais de plantão, nós temos informações de médicos que saía às vezes chegava um pouquinho mais tarde, saía mais cedo, enfim, tinha uma situação ali e toda mudança, sabe, às vezes toda transformação gera um certo problema. E foi isso que aconteceu. Agora, o pior que nós podemos presenciar no dia 1º de janeiro, às 7 horas da manhã, sabe, na virada do ano, esse vereador Eduardo Borgo, vereador Locadora, vereador Júlio César, vereador Júnior Rodrigues, nós somos da Comissão de Saúde, né, eu Locadora, nós estávamos lá nessas UPAs, que foi feita a alteração da UPA da Bela Vista para a UPA e a UPA do Ipiranga. Nós estávamos lá. A diretora, a doutora Alana, que é a diretora de emergência lá do PS, que acabou assumindo como secretária da Saúde, também estava lá.
lá, como faltou médico, teve esse problema, ela foi lá, colocou luva, estetoscópio e foi atuar, foi atender para ajudar a salvar vidas. Agora, o que mais marcou nessa situação é que a prefeita municipal, a prefeita Suelen Rosim, estava fora do Brasil. A prefeita Missai, no dia 29 de dezembro, vai viajar para a Europa, voltando no dia 4, enquanto nós tínhamos a transição de um modelo, um sistema de saúde que vinha há 5 anos, que todos nós sabíamos que seria traumático, mas nós tínhamos que enfrentar diante de tudo o que foi apontado na CEI da pandemia e na CEI da FERSB. Além disso aí, a troca do secretário já anunciada há mais de um mês, aonde o doutor Orlando, vice-prefeito e secretário, até então secretário da Saúde, já tinha anunciado que no dia 31 de dezembro ele iria passar ali o bastão, que iria haver a troca do comando da secretaria. E diante de todo esse problema que nós tivemos, a prefeita viajando para a Europa. E ainda tem, eu não sei nem como qualificar, mas ainda vem e fala que não estava, que era mentira, mas não desmente. Ao ponto de eu desafiá-la a mostrar o passaporte, porque na verdade ela estava assim na Europa. Ela tem todo o direito, Nelson, de viajar, de tirar férias, mas numa situação dessa, numa situação delicada de transição de modelo, de sistema de saúde, com todo esse trabalho que foi feito ali pela classe médica, e aqui eu não estou criticando a classe médica, não é essa a intenção, tá? Eles são profissionais pelo mercado gerido pelo mercado privado, não tem vínculo com a prefeitura. O nosso papel é só trazer luz para que a população saiba. Mas nessa celeuma, todo esse trâmite que aconteceu, a prefeita, o que eu entendo que ela deveria fazer? Pede licença, deixa o vice-prefeito assumir a prefeitura, nomeia a doutora Alana como secretária da Saúde, aí sim ela tiraria férias e iria descansar. Mas não, na minha visão, abandonou a cidade, que ficou à deriva. A gente não sabia quem era o secretário da Saúde, a gente não sabia quem estava no comando da cidade e, infelizmente, diante de todo esse trauma de médicos chegando a ficar 36, 48 horas, às vezes, virando plantão trabalhando, deu nessa rescisão aí, acho que de forma unilateral, pelo que eu acompanhei, que a OMS, que essa organização que ganhou a licitação, ela está rescindindo o contrato e agora estamos aguardando a palavra da prefeita para ver o que vai acontecer, que a população não pode pagar por isso. Além da questão factual, lógico, a discussão da Comissão de Saúde, ela é mais estrutural, inclusive como organização e fiscalização, acompanhamento desse sistema. Há uma evidente acumulação de serviços com a descentralização do pronto-socorro central para as 3 unidades de pronto atendimento dos plantões, mais a do Meiridota, e uma fragilização, inclusive, na resolutividade de anos, conhecida nas unidades básicas de saúde. O usuário no dia a dia que nos ouve ou nos assiste tem um problema de saúde, como ele sabe que tem uma limitação gigantesca e restrição de senhas, inclusive com horários e capacidade de atendimento mesmo nas unidades básicas de saúde, a rede de atenção básica é a missão da prefeitura, ele vai fisicamente para a UPA acentuando esse problema. Temos um longo caminho para frente de rediscussão da gestão e do modelo de controle. Eu faço só uma parte antes de entrar diretamente nessa questão, que eu acompanho política há muito tempo, tá? E não é porque eu estou ali à frente da presidência da Comissão de Saúde, mas eu nunca vi uma discussão tão profunda na área da saúde no município de Bauru. E nós vimos aqui de um tempo onde morria uma pessoa a cada 3 dias por falta de leito hospitalar. Em 2013, o então prefeito Rodrigo Agostinho chegou a decretar estado de calamidade na assistência hospitalar. Teve um inquérito policial para isso antes da pandemia. Teve um inquérito policial para apurar a morte, saiu na grande imprensa, de 581 pessoas, que depois se transformou em vários inquéritos ali, chegou a 607 óbitos. Foi o maior inquérito de investigação criminal em um caso com vítimas do Brasil, da história do Brasil. O maior até então tinha sido Carandiru, com 111 vítimas, e aquela, infelizmente, acabou arquivando, acabou não tendo nenhum problema, uma pena responsabilização para essas pessoas. Aí nós entramos
entramos no período da pandemia, aonde o governo do estado de São Paulo, de forma criminosa, sabe, uma política criminosa do senhor governador João Dória, ele acaba cortando 12% das santas casas, hospitais filantrópicos e fundações. Nesse corte de verba, só para a FAMESP, que é a contratada pelo governo do estado para administrar médias e altas complexidades, que administra aqui o AME, maternidade, hospital de base e hospital estadual. Só nesse contrato da FAMESP no ano de 2021, ao invés de aumentar, pois estávamos no período de pandemia, diminuiu em 24 milhões. Mais de quase 30 leitos foram fechados no hospital de base, vários leitos no hospital estadual, pararam com as cirurgias eletivas. Durante ali mais de um ano, as pessoas não tinham condição de fazer uma cirurgia de câncer, por exemplo, que a gente sabe que não dá para esperar, mas ficou focado na Covid com a diminuição dos atendimentos. Então é importante isso, Nelson, por quê? Nós temos a atenção primária, tá? Que tem o trabalho pelo médico do programa de saúde da família, onde às vezes vai na casa do cidadão, faz aquele atendimento primário para que a doença, o problema de saúde do paciente não se agrave. Às vezes ele tem ali um problema de pressão alta, pode ter uma orientação para ele da alimentação ou um remédio para que ele venha tomar, para que não tenha ali um AVC e agrave a saúde, a vida dele, que é o principal, mas também o sistema de saúde. Então Bauru é pródiga nesse sentido, porque a atenção para esse tipo de atendimento primário é muito pouco e várias vezes foi questionado, inclusive pelo governo do estado, essa questão. Além da atenção primária, depois nós temos num outro patamar as unidades básicas de saúde, os postos de saúde. Então o atendimento, a pessoa está com uma dor de cabeça, uma dor na barriga, é uma situação que em princípio parece não tão grave, ela deveria procurar a unidade básica de saúde, o posto de saúde, e não a UPA, que seria para atendimento, unidade de pronto atendimento, que seria um atendimento mais urgentes. Ocorre que essas pessoas, os pacientes, os cidadãos, eles procuram esses postos de saúde, eles não acham médico, ou então chega lá, fica 5, 6, 7 horas para ser atendido, o que ele vai fazer? Ele acaba indo para a UPA, que são as chamadas as fichas azuis. É um controle que é feito pelo Ministério da Saúde, de azul, amarelo, vermelho, para ver a gravidade da situação. Então, aquele paciente que não é urgente ou que não é tão grave, que poderia ser atendido num posto de saúde, numa unidade básica de saúde, como ele não encontra atendimento ali, ele vai para a UPA. E aí colapsa o sistema. Por quê? Porque as UPAs, que seria pronto atendimento, para dar vazão rápido, mesmo nos casos mais urgentes ou ali de casos mais complicados, ele teria que ser recebido, estabilizado, cuida do paciente e encaminha para o hospital de referência. Só que não consegue vaga nos hospitais de referência, então trava de um lado, porque não consegue dar vazão a esse paciente, e por outro lado, abre a porteira, porque pacientes que deveriam ser atendidos nas unidades básicas, que muitos não fizeram esse tratamento na atenção primária, acaba chegando na UPA. Então, quer dizer, é a receita do caos, do colapso. Agora, cabe à prefeita, à nova secretária da Saúde, tentar acertar essa situação, mas não vai ser indo, me desculpe, mas é a minha função, eu tenho a obrigação de alertar isso aí para a população, não vai ser indo viajar para a Europa que vai se resolver esse problema. Eduardo Borgo, muito obrigado por você fazer um panorama conosco aqui. São muitas questões profundas de temas complexos para falar sobre as desapropriações da educação e, pelo menos, os principais focos relacionados aos plantões médicos da Fundação de Saúde, a Secretaria Municipal aqui no município. A gente está em recesso, mas continua acompanhando e atualizando as informações pela Rádio e TV Câmara. Obrigado, Nelson. E só desejar um feliz ano novo a todos, com muita paz, muita saúde, e dizer que a Comissão de Saúde da Câmara Municipal vem trabalhando e muito. Nós não paramos, não descansamos, não tiramos férias e não vamos parar. Nós vamos continuar lutando pela população de Bauru. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eduardo Borgo, e você que nos acompanhou pela Rádio e TV Câmara Bauru. Se você perdeu, hoje nós conversamos sobre as desapropriações da educação, o requerimento de comissão especial de inquérito que será levado ao plenário nesse início de 2022, as questões fundamentais relacionadas aos problemas de gestão e suporte de serviços de plantões médicos na área da saúde. Você pode assistir esse programa na íntegra, desde a origem, na TV Câmara. É só clicar em vídeos no YouTube. Até nosso próximo encontro.